O avião, um Boeing 787 Dreamliner, estava a caminho do Reino Unido e colidiu com um prédio na área de Mangalore, na Índia, deixando 246 falecidos e pelo menos um passageiro sobrevivente. O jato da Air India, que caiu na quinta-feira, foi construído em 2014 e realizou cerca de 8.000 decolagens e pousos. Apesar de desfrutar de uma sequência de 14 anos de segurança, a problemática gigante aeroespacial viu o Dreamliner sofrer com uma série de problemas de produção e a atenção de denunciantes alertando sobre a enorme montagem do avião. Os problemas começaram em 2013 com a frota do 787 da Boeing parada após uma série de incêndios em baterias sinalizados por inspetores de segurança aérea. A Boeing também foi forçada a interromper todas as entregas do 787 por quase 2 anos até o verão de 2022 devido à preocupação com a qualidade. Mas a mídia não está relatando esses dados. Vários programas de TV, inclusive nacionais, trouxeram especialistas que descreveram o avião como completamente seguro e disseram que era surpreendente esse acidente, como se não houvessem precedentes que estavam claramente denunciando o que estava por vir. A pausa terminou quando a Administração Federal de Aviação aprovou o plano da Boeing de fazer correções que incluíam preencher lacunas finais ao redor do avião e substituir peças que não foram feitas com o titânio aprovado necessário. Só que as coisas só pioraram para a Boeing no ano passado, quando denunciantes começaram a aparecer acusando a empresa de tomar atalhos para preencher a lacuna criada pela pausa de 2020. A Boeing contestou repetidamente as alegações feitas pelos denunciantes, alegando que a investigação interna não recuperou nenhuma evidência para apoiar suas preocupações. Logo depois, os denunciantes começaram a falecer. Nessa reportagem especial, você vai ouvir vários lados de um acidente muito mal contado, com reviravoltas angustiantes que antecederam a tragédia. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em uma reportagem especial do Na Mira. Eu quis trazer esse caso porque eu vi que o que estavam divulgando não estava correspondendo com outras informações que eu também estava acompanhando. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade e centenas de peças investigativas aqui no canal. Tem playlists aqui, se você for na página inicial vai fazer um tour pelo canal e ver tudo que eu produzo. Inclusive eu tenho feito a cobertura diária do julgamento do Xande de Combs. Nós estamos literalmente prestes a entrar agora na 6ª semana, episódios diários, mais de 30 vídeos das audiências. Inclusive fiz também aquele caso que eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, da garota que derreteu no sofá, se você quiser conferir. Enfim, me siga no Instagram se você quiser. Gustavo N, psicanalista. E eu vou começar esse caso agora. Uma aeronave fazendo um pouso forçado, descontrolada em uma área construída e cheia de combustível é um dos piores cenários em termos de sobrevivência. Mas tudo pode ficar ainda pior. Na Índia, em Ahmedabad, possivelmente minha pronúncia está errada, um voo da Air India com destino a Londres caiu pouco depois de decolar na quinta-feira na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, um desastre aéreo mais mortal em quase 3 décadas. O Boeing 787 da Dreamliner transportava 242 passageiros e tripulantes e caiu por volta das 13h30, horário local, logo após decolar no aeroporto internacional Sardar Vallabh, no estado de Gujarat. Então, imagens verificadas de câmeras de segurança da pista mostraram o avião subindo e depois nivelando e então caindo em direção à terra, enviando nuvens de fogo para o céu, tudo em menos de 1 minuto. A aeronave atingiu um dormitório no BG Medical College, no denso bairro de Mehran Nagar, no momento em que estudantes de medicina estavam sentados almoçando, segundo testemunhas. O ministro do Interior, Amit Shah, ao chegar lá, disse: "Isso é um acidente e ninguém pode impedir acidentes." A causa do acidente, até esse momento que eu gravo o vídeo, não foi esclarecida. Só que também não estava claro o número total de falecidos. Pelo menos até a última vez que eu chequei, 272 pessoas já haviam sido dadas como sem vida. E as autoridades disseram inicialmente que todos a bordo do voo estavam falecidos. Só que mais tarde,
descobriu-se que um passageiro havia sobrevivido milagrosamente. Vishal Kumar conseguiu sair andando do acidente e estava se recuperando dos ferimentos em um hospital local, onde relatou que ouviu um barulho alto 30 segundos após o início do voo. Mais de 2 dúzias de pessoas em terra também faleceram, e os bombeiros percorreram um terreno baldio com veículos carbonizados, metal retorcido e árvores queimadas. A fuselagem do avião havia atravessado os andares superiores do dormitório e os socorristas carregavam mangueiras sobre os destroços fumegantes enquanto os transeuntes colocavam os corpos em macas e os cobriam com lençóis brancos. Mahesh Desai, um morador de 39 anos que correu para ajudar, disse: "Eu nunca vi tantos cadáveres na minha vida. Estava tudo pegando fogo quando eu cheguei no local." E Musharraf Ali Guzar, um oficial de defesa civil no local, disse: "A nação inteira está chorando." Pelo menos 269 corpos foram levados ao Hospital Civil Lines da cidade. Do lado de fora do hospital, os portões de entrada para a sala de autópsia estavam cheios de familiares desesperados por notícias dos seus entes queridos. Perto dali, Shami Sheikh, de 48 anos, estava sentado, atordoado, lamentando por seu filho Irfan, um membro da tripulação da cabine de voo. Ele disse: "Eu não posso dizer nada." Em um auditório reformado, dezenas de pessoas e parentes estavam sentados em bancos aguardando para fornecer amostras de DNA que confirmassem o que já sabiam. Vijay Patel, de 49 anos, soube do acidente pelo WhatsApp e correu para o hospital. Poucas horas antes, ele se lembrava que estava comendo samosas com seu tio Ashok, de 62 anos, que estava animado para visitar o filho em Londres. Agora, tudo o que ele conseguia pensar era na visão dos corpos carbonizados. Ele disse: "Eu não consigo suportar essa dor." O avião transportava 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense, de acordo com uma comunidade da Air India. Campbell Wilson, CEO da Air India, em um vídeo online, divulgou um comunicado informando o número de falecidos e disse: "Olha, estamos trabalhando ativamente com as autoridades em todos os esforços de resposta à emergência." Foi o primeiro acidente envolvendo o 782 da Boeing, que é um jato econômico lançado pela empresa em 2009, batizado de Dreamliner. Só que o jato que caiu foi entregue à Air India no início de 2014, de acordo com a Serum, uma empresa de análise de dados, e eles mostraram que houve decolagens e pousos pelo menos mais de 8.000 vezes, só que ainda não havia evidências suficientes para determinar o que pode ter causado o acidente, embora vídeos do jato pareciam mostrar o trem de pouso abaixado e os flaps levantados, uma configuração incomum após a decolagem. Jeff Gussett, ex-analista de Administração Federal de Aviação e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, disse: "Olha, era muito cedo para dizer se os pilotos cometeram um erro e se o avião sofreu um problema mecânico ou se surgiu outro problema." Ele falou assim: "É plausível que o avião não tenha conseguido subir porque os flaps não estavam na posição correta e o trem de pouso estava abaixado." E aí, em meio ao caos, Neta Parikh, de 45 anos, procurava desesperadamente por sua tia e filha, que trabalhavam como cozinheiras na região. A Zódia Son, estudante de medicina de uma faculdade próxima, disse que um de seus amigos faleceu e que cerca de 20 pessoas estavam no refeitório quando o avião atingiu o local. Imagens de televisão mostraram colchões e sapatos de estudantes espalhados do lado de fora do prédio. A cauda do avião estava perto de pratos de comida meio comidos. E o ministro da União, S.R. Patil, disse que Vijay Rupani, ex-ministro-chefe de Gujarat, estava entre os falecidos no acidente. Ele falou assim: "É uma perda enorme para a família", referindo-se ao partido governista do primeiro-ministro Narendra Modi. O Modi chamou o incidente de partir o coração e indescritível e ainda falou assim: "Nesse momento triste, meus pensamentos estão com todos os afetados por isso." Líderes globais da França, Rússia, Grã-Bretanha, Paquistão prestaram suas condolências. A ministra britânica Lucy Powell disse à Câmara dos Comuns que o governo forneceria todo o apoio possível aos que estavam na Índia e também nesse país. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, afirmou que uma equipe de coordenação de crise foi estabelecida entre Nova Delhi e Londres. Autoridades do aeroporto de Gatwick, onde o voo deveria pousar, disseram que estavam montando um centro de recepção para parentes. O britânico que sobreviveu, que pode ser visto mancando por uma multidão de socorristas chocados em direção a uma ambulância logo após o acidente, não estava sozinho. Ele estava com seu irmão e ele tem sido descrito como o milagre no assento 11A.
Vários altos funcionários indianos, incluindo o primeiro-ministro Narendra, o visitaram no hospital e em uma entrevista de sua cama, com o braço fortemente enfaixado e um corte sangrento sob o olho, ele disse: "Eu não sei como sobrevivi. Eu estava na lateral do avião que caiu no térreo do albergue", acrescentando que tanto a porta de emergência quanto o seu assento foram quebrados no acidente. E ele falou: "Quando a porta quebrou, eu vi que havia algum espaço para eu sair, e foi assim que escapei." O outro lado do avião ficou preso na parede do alojamento e ninguém teria conseguido escapar por aquele lado. Graham Brathwaite, diretor da Aeroespacial Aviação da Universidade de Cranfield, na Grã-Bretanha, chamou a sobrevivência do Ramesh de extraordinária. Ele estava voltando para sua família em Londres após visitar a Índia com seu irmão, que também estava no voo, como eu disse, só que em outra fileira. Em uma de suas primeiras entrevistas após o acidente, ele expressou preocupação com o irmão na esperança de encontrá-lo. Ele falou assim: "Quando me levantei, havia corpos ao meu redor e eu fiquei com medo. Eu levantei-me e corri, havia pedaços de avião ao meu redor." E um de seus irmãos disse à BBC News, da sua casa em Lancaster, na Inglaterra, que estava feliz por um irmão, mas triste pelo outro. Anthony Burkhouse, consultor de segurança aeroespacial dos Estados Unidos que estuda a capacidade de sobrevivência em acidentes há quase 30 anos, disse que os pesquisadores analisam 3 fatores específicos ao calcular a capacidade de sobrevivência de uma pessoa durante um acidente: qual o nível que as forças G atingem no momento do impacto, o quanto da aeronave está ao redor da pessoa para atuar como proteção e quaisquer fatores pós-acidente, como ferimentos ou incêndio após o avião atingir o solo. Embora as forças G não tenham parecido particularmente letais nesse caso, o avião havia acabado de decolar e o ângulo de impacto não parecia acentuado. Imagens verificadas de câmeras de segurança da pista mostraram chamas e fumaça preta subindo para o céu em segundos, e ele afirmou não esperar sobreviventes. E então ele disse: "Esse cara sobreviveu ao que não deveria ser possível sobreviver. Eu não consigo explicar cientificamente como ele sobreviveu." E embora o Ramesh estivesse sentado na fileira de saída, especialistas disseram que ainda era cedo para dizer se a proximidade da saída foi o motivo de sua sobrevivência. Eles falaram assim: "É um mito urbano que o lugar onde você se senta no avião pode determinar se você sobreviverá a um acidente, visto que cada acidente é diferente, com alguns sobreviventes de acidentes com múltiplas vítimas sentados no banco de trás, enquanto outros estavam na frente." Ele falou assim: "Quando há um único sobrevivente como este, não há nada que você possa fazer para ser essa pessoa. Deve ter sido um pouco de sorte nesse caso, concedida a esse indivíduo. E pode ter sido o ângulo em que atingiu o objeto, o prédio em que atingiu." O próprio Ramesh parecia ainda estar incrédulo por ter sobrevivido ao acidente. Ele disse: "Eu não consigo explicar. É um milagre." E aparentemente esse não foi o único. Uma mulher britânica quase conseguiu embarcar no voo da Air India por quase 10 minutos, porque ficou presa no trânsito a caminho do aeroporto, no que ela descreveu como um milagre total. Boheman Chauhan, de 28 anos, viajou cerca de 200 quilômetros até o aeroporto na Índia para chegar ao assento 36G no voo ao 171 com destino ao aeroporto de Londres Gatwick na quinta-feira. Só que seu táxi ficou preso no trânsito da cidade, fazendo com que ela chegasse às 12 horas e 20 minutos, apenas 10 minutos após o início do processo de embarque. E apesar de ter feito o check-in, a moradora de Bristol foi impedida pela equipe da companhia aérea, que a impediu de sentar-se no Boeing 787, e ela falou: "Isso é um verdadeiro milagre para mim." Ela disse que depois que foi bloqueada, barrada, ela ficou com raiva, abatida, porque perdeu o voo. E ela falou: "Ficamos muito bravos com o nosso motorista e saímos do aeroporto frustrados. Eu fiquei muito decepcionada e quando eu perdi o voo, eu fiquei muito desanimada. A única coisa que eu tinha em mente era: se eu tivesse saído um pouco mais cedo, teria embarcado no avião." Ela disse: "Saímos do aeroporto e paramos em um lugar para tomar chá e depois de um tempo, antes de sair, estávamos conversando com o agente de viagem sobre como obter o reembolso da passagem. Então lá eu recebi a ligação de que o avião tinha caído." Há quase 1,9 milhão de pessoas de origem indiana no Reino Unido, de acordo com o censo de 2021. Os cidadãos britânicos Akhil Nabhawana, sua esposa Hannah e sua filha de 3 anos Sarah voaram para o Guarujá nesse mês para celebrar o festival muçulmano de Eid al-Adha com os pais de Akhil, que elas não viam há um ano. Os seus pais descobriram por meio de notícias que o voo do filho para casa havia caído.
Mohamed Rewaza, um amigo da família, disse: eles estão inconsoláveis e não param de chorar. O presidente Donald Trump chamou o acidente de terrível e horrível em declarações na Casa Branca e disse: eu os informei que se pudermos fazer qualquer coisa, estaremos lá imediatamente. O Conselho de Segurança Nacional nos Transportes disse no X que lideraria uma equipe de investigadores dos Estados Unidos para auxiliar as autoridades indianas na investigação. Analistas disseram que o inquérito provavelmente se concentrará nas ações dos pilotos, da companhia aérea, da manutenção do jato e do Boeing, que luta há anos para se recuperar totalmente de 2 desastres aéreos envolvendo um jato menor, o 737 MAX em 2018 e 2019. Esses acidentes ligados a uma falha de projeção tiraram a vida de um total de 346 pessoas na Indonésia e na Etiópia. Até quinta-feira, mais de 1.100 Dreamliners em serviço no mundo todo transportaram 1 bilhão de passageiros, de acordo com a empresa sem acidentes fatais. Grandes desastres aéreos são raros na Índia, embora a Air India, antiga companhia aérea nacional do país, tenha se envolvido em vários incidentes fatais. Em 2020, um voo operado pela Air India Express, subsidiária dessa mesma agência, derrapou na pista durante uma forte chuva no sul da Índia e se partiu em pedaços, tirando a vida de 21 pessoas. Em 2010, 158 pessoas faleceram em um avião dessa mesma empresa, a India Express, que caiu ao pousar em Mangalore, no oeste da Índia. Em 1978, 203 pessoas faleceram no voo 855, que caiu no Mar Arábico, na costa de Mumbai. Em 1996, no desastre aéreo mais mortal da Índia, um voo da Saudita colidiu com um avião da Kazakhstan Airlines nos céus a oeste de Nova Delhi, tirando a vida de 350 pessoas. O Air India foi comprado pelo conglomerado Tata Group em 2022, após anos de pesadas perdas financeiras. O Wilson, ex-executivo de Singapore Airlines, embarcou em uma reestruturação corporativa de 5 anos, incluindo sistemas de TI, práticas de manutenção e a frota. Wilson disse no início desse mês, na reunião anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo, um grupo comercial de aviação, o seguinte: recebemos uma nova aeronave a cada 6 dias nos últimos 2 anos. Em um centro de treinamento recém-inaugurado em Gurgaon, ao sul de Nova Delhi, um painel de destaque logo após a recepção destaca acidentes anteriores da Air India, incentivando os funcionários a se lembrarem deles e a aprenderem com eles. Pedaços de destroços estão expostos pela sala e uma porta de banheiro descolorida, decorada com flores azul claras, assentos de passageiros deformados ainda estão cobertos de lama. O presidente do Tata Group, em um comunicado, acrescentou que a empresa forneceria indenização às famílias das vítimas e disse: não há palavras que possam expressar adequadamente a dor que sentimos nesse momento. Um especialista chamado Graham Barrett, no geral, disse que acidentes aéreos com fatalidades em massa são muito raros. De 2019 a 2024, menos de 1/7 dos acidentes de aviação global resultaram em fatalidades. 122 de 907 eventos, de acordo com dados coletados pela Flight Safety, da Foundation. Só que aí, ele falou assim: para a maioria das pessoas, o assento mais seguro é o do avião. A comparação trágica é que para todas as vidas perdidas no acidente do avião na Índia, haverá mais do que o dobro de falecimentos em acidentes rodoviários. Um passageiro que supostamente voou no jato da Air India apenas 2 horas antes da queda postou um vídeo chocante no qual ele diz que nada estava funcionando na cabine, incluindo luzes, ar-condicionado e telas de exibição no encosto do assento. A filmagem assustadora foi feita dentro do Boeing 787 Dreamliner em seu penúltimo voo. Ele disse assim: eu vim de Delhi para essa cidade e eu notei coisas incomuns no local, acrescentando que havia filmado a aeronave aparentemente com defeito para poder compartilhar as imagens com a Air India posteriormente. Ele falou: o ar-condicionado não está funcionando e, como sempre, as telas de suas TVs também não estão funcionando, nem este botão para chamar a tripulação da cabine. E ele também reclamou de suar muito devido à falta de ar-condicionado, acrescentando que era por isso que a Air India é considerado uma das piores companhias aéreas do mundo. Outras falhas aparentes, como peças soltas sob o assento, ferragens quebradas e possíveis sinais de falta de manutenção, também são visíveis nos vídeos dele. E agora, é claro, vem informação que ninguém está falando. Em fevereiro de 2023, um avião da Boeing 737 MAX da Southwest Airlines estava em um de seus primeiros voos, quando um sistema de estabilização automatizado pareceu apresentar defeito, forçando os pilotos a fazer um pouso de emergência logo após a decolagem. Menos de 2 meses depois, um 737 da Max Alaska Airlines, com 8 horas de voo total, ficou brevemente parado até que um dos mecânicos resolvesse um problema com o sistema de detecção de incêndio. Então, em novembro, o motor
de um 737 MAX da United Airlines, recém-entregue, falhou a 37 pés de altitude. Esses incidentes que as companhias aéreas divulgaram à Administração Federal de Aviação não foram amplamente divulgados e não havia indícios de que alguém estivesse em perigo e não estava claro quem era o responsável final por esses problemas. Mas desde 5 de janeiro de 2024, quando um painel sobre um jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines com 2 meses de uso explodiu em pleno voo, episódios como esses ganharam nova ressonância, levantando novas questões sobre a qualidade dos aviões que a Boeing está produzindo. Joey Jacobson, engenheiro especialista em segurança da aviação que passou mais de uma década na Boeing e mais de 25 anos na FAA, disse assim: há muitas áreas em que as coisas não parecem estar bem montadas desde o início. O tema são atalhos por toda parte, não fazer o trabalho direito, tais relatórios e entrevistas com especialistas em segurança da aviação e mais de 2 dúzias de funcionários atuais e antigos da Boeing pintaram um quadro preocupante sobre uma empresa muito considerada o auge da engenharia americana. O nível de experiência da força de trabalho da Boeing caiu desde o início da pandemia e o processo de inspeção destinado a fornecer uma verificação vital do trabalho realizada por seus mecânicos foi enfraquecido ao longo dos anos. E alguns fornecedores têm lutado para cumprir os padrões de qualidade enquanto produziam peças no ritmo que a Boeing desejava. Após os acidentes com o MAX 8, a Boeing e seus reguladores se concentraram principalmente na causa dos acidentes, falhas de projeto e software. No entanto, alguns funcionários atuais e antigos afirmaram que problemas com a qualidade de fabricação também eram evidentes para eles na época e deveriam ter sido para executivos e reguladores também. O pior então vem agora. John Barnett, ex-gerente de qualidade da Boeing, disparou uma bala na própria têmpora enquanto estava em seu caminhão no estacionamento de um hotel na Carolina do Sul em março passado, após dias de depoimentos extenuantes em um processo bombástico sobre os padrões de produção da empresa. Isso ocorreu depois que a Boeing o submeteu a uma campanha de violação, intimidação, com a intenção de desencorajá-lo, desacreditá-lo e humilhá-lo até que ele desistisse ou fosse desacreditado, alegou sua família em uma ação por homicídio culposo movido no Tribunal Distrital da Carolina do Sul. Os advogados falaram assim: a Boeing ameaçou quebrar o John. E eles quebraram mesmo. O Barnett, de 62 anos, trabalhou na Boeing por mais de 3 décadas antes de se aposentar em 2017. E durante a sua gestão, ele disse que fez inúmeras reclamações de segurança aos seus chefes, principalmente quando trabalhava na fábrica da empresa em Charleston. Mas elas não foram atendidas. A Boeing retalhou, dando intencionalmente ao Barnett avaliações ruins de trabalho e turnos menos desejáveis de acordo com o processo. A empresa também o culpou publicamente pelos atrasos que incomodaram seus colegas de trabalho e o impediram de ser transferido para outra fábrica, segundo o processo. Depois de se aposentar, ele se tornou um denunciante e falou sobre as preocupações que tinha sobre a empresa com jornalistas. Ele foi descoberto em 9 de março em sua caminhonete pela polícia em Charleston com uma nota de despedida rabiscada em um caderno. Ele escreveu assim: não aguento mais isso, chega América! Juntem-se ou faleçam. Rezo para que os filhos dessas pessoas que destruíram a minha vida paguem. Rezo para que a Boeing pague. Enterre-me de bruços para que a Boeing e seus líderes mentirosos possam beijar a parte de trás do meu corpo. Eu estou amenizando aqui. Só que não acabou. 2 meses depois, outro denunciante da Boeing, que levantou preocupações sobre um dos fornecedores da transportadora ignorar defeitos de produção, faleceu repetidamente. Joshua Dan, de 45 anos, ex-auditor de qualidade da Spirit AeroSystems, faleceu de manhã devido a uma infecção misteriosa de rápido crescimento. Pois é, em 21 de abril ele estava em um estado muito crítico e testou positivo para a influenza B, MRSA e pneumonia, segundo o veículo. E aí ele foi entubado e colocado em diálise antes de ser levado de um helicóptero para outro hospital em Oklahoma City. E aí uma tomografia computadorizada indicou que ele também havia sofrido um derrame. E aí, pouco antes do seu falecimento, os médicos estavam considerando tirar suas mãos e seus pés, que estavam presos devido à infecção, deixando sua família e médicos perplexos. Sua cunhada, Christian Dian, disse: ele está na pior condição que já conhecia ouvir falar. Até o hospital concorda. E antes de detalhar os procedimentos que os médicos estavam tentando para salvá-lo, Dan alertou sobre defeitos enquanto trabalhava na Spirit AeroSystems, uma empresa sediada no Kansas, que fabrica peças de aeronaves para a Boeing em 2022. Menos de um ano depois, ele foi demitido.
E ele disse: eu acho que eles estavam mandando um recado para qualquer pessoa. Se você fizer muito barulho, nós o silenciaremos. Ele levantou preocupações sobre furos de anteparos perfurados incorretamente em peças de aeronaves Boeing 373 e, de acordo com o Seattle Times, ele alegou que relatar o problema à sua gerência não surtiu efeito. E ele disse que seu foco nas peças perfuradas incorretamente fez com que ele deixasse passar outro problema com as conexões entre a barbatana caudal vertical e a fuselagem da aeronave, o que foi descoberto mais tarde e levou à sua demissão. Esse é o 4º episódio de acidente de avião que eu cubro só esse ano. Não que eu tenha feito histórias do ano passado ou nos anos anteriores, mas eu vou até criar uma playlist juntando todos esses episódios. Tem um outro caso que eu gravei que eu ainda não lancei, mas é um acidente antigo, não é recente, mas é assustador a frequência de acidentes que dispararam e eu trouxe estatísticas sobre isso num dos episódios e, sinceramente, é um desastre enorme, porque isso não apenas gera insegurança, mas, no fim das contas, quando você analisa que existem eventos que são ocasionados por circunstâncias que o homem não pode controlar e não há nada que possa ser feito em relação a isso, é uma coisa. Mas quando você está diante de uma contingência que é consequência de negligência, de humanos que falharam quando não deveriam ter falhado, porque daí nesse caso aqui estamos falando de uma empresa que estava fazendo vista grossa para muitas falhas, é revoltante em muitos níveis, porque é brincar com a vida humana. E é muito triste. Eu, com sinceridade, só consigo dizer que lamento por todas as famílias, lamento muito mais pelas vítimas, inclusive. Não tenho como negar que a moça que perdeu o voo e esse homem que sobreviveu, inclusive, né, é um dos milagres mais extraordinários desse ano. E eu espero que, do jeito que as coisas estão no mundo, possamos continuar vendo milagres assim. Claro, não inerentes a tragédias, mas talvez de pessoas reagindo através de ações que vão conquistar outras pessoas. E você pode fazer isso através das suas palavras, através da sua conduta e da sua determinação. E dar um pouco de consolo a quem desesperadamente necessita receber o seu conforto. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você